Após a queda de Berlim e o colapso do Terceiro Reich, as potências aliadas concentraram seus esforços em identificar e capturar os líderes nacional-socialistas. Entre os detidos não estavam apenas altos comandantes militares e líderes políticos, mas também um grupo particularmente controverso, os jovens das juventudes hitleristas. Com suas prisões, surgiu um dilema inquietante. O que fazer com os jovens que haviam abraçado o nacional-socialismo? Esses jovens enfrentaram punições severas em tribunais que não deixaram espaço para a ambiguidade. Os procedimentos judiciais destacaram a supremacia dos tribunais de guerra liderados pelos aliados, especialmente os americanos, na tarefa de erradicar qualquer vestígio do nazismo. Muitos enfrentaram tratamentos brutais, execuções sumárias ou reclusão em campos, sendo considerados responsáveis apesar de sua pouca idade. Baldur von Schirach, líder das juventudes hitleristas, foi julgado em Nuremberg por crimes contra a humanidade, condenado a 20 anos de prisão. A construção da juventude nazista, doutrinação e manipulação. Durante os primeiros anos da década de 1930, Adolf Hitler e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães assumiram o poder na Alemanha com um conjunto de objetivos claros e estratégicos. Entre eles, garantir a formação de uma geração da suposta raça ariana superior que sustentasse o ideal do Terceiro Reich baseado na dominação alemã. Isso foi realizado através do recrutamento de meninos alemães, utilizando como ferramenta-chave as juventudes hitleristas, conhecidas como Hitlerjugend, que se tornaram um pilar fundamental da ideologia nazista. Embora a existência de organizações juvenis com fins militares ou nacionalistas não fosse novidade na Alemanha, Hitler conseguiu transformá-las em instrumentos eficazes de propaganda e doutrinação. Essas organizações eram pequenas no início da década de 1920, mas o cenário mudou significativamente quando Hitler assumiu o cargo de chanceler em 1933. A partir de então, o movimento cresceu exponencialmente, orientando-se para moldar as mentes das crianças alemãs para transformá-las em cidadãos obedientes e dispostos a se sacrificar pelo Führer e sua visão do futuro alemão. Em 1936, a inscrição nas juventudes hitleristas tornou-se obrigatória para todas as crianças com mais de 10 anos na Alemanha. No final dessa década, milhões de meninos e meninas participavam de atividades semelhantes às dos escoteiros, embora com propósitos consideravelmente diferentes. Os meninos eram preparados para o serviço militar, enquanto as meninas, através da Liga das Moças Alemãs, eram instruídas em seu papel como futuras mães e colaboradoras do esforço militar a partir do lar. Este sistema não se limitava a atividades extracurriculares, mas abrangia um programa exaustivo de educação política. Nele, o ódio racial, o militarismo e a lealdade absoluta a Hitler eram elementos centrais. A doutrinação começava em idades precoces. Crianças de apenas 6 anos eram inscritas na Liga dos Jovens Alemães, Deutsches Jungvolk, o ramo juvenil das juventudes hitleristas. Isso buscava afastá-los de valores ou crenças que pudessem contradizer a cultura nazista. As escolas desempenhavam um papel crucial nesse processo, apresentando conceitos de pureza racial e superioridade alemã, além de incutir imagens negativas de judeus, comunistas e outras minorias, consideradas inimigas do povo alemão. A formação oferecida pelas juventudes hitleristas não era apenas ideológica, mas também militar. Os meninos eram treinados no manuseio de armas, estratégias de combate e exercícios físicos rigorosos que promoviam a brutalidade. Este ambiente dava lugar a uma geração de meninos preparados tanto mental quanto fisicamente para a guerra, com pouca consideração pela compaixão ou empatia. Para os líderes nazistas, incluindo a figura de Hitler, a juventude representava um recurso maleável que podia ser moldado para idealizar um ariano superior, forte, implacável e completamente obediente aos ditames do regime. Após o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, as juventudes hitleristas assumiram um papel mais ativo nos esforços de guerra. Passaram de uma organização principalmente de propaganda e treinamento para participar diretamente na máquina militar. Os jovens,
influenciados por anos de doutrinação, estavam ansiosos para servir à sua pátria, o que se traduzia em sua integração em diversas atividades bélicas. Atuaram como assistentes de comunicação, bombeiros e operários em fábricas, contribuindo significativamente para o esforço de guerra alemão. À medida que as hostilidades avançavam e a Alemanha sofria reveses cada vez maiores, o governo alemão começou a mobilizar meninos mais jovens em funções militares diretas. Em 1943, as crescentes perdas na frente oriental obrigaram ao recrutamento de adolescentes de 16 e 17 anos e até mais jovens para fazer parte das tropas regulares. A situação se agravou em 1945, nos últimos meses da guerra, quando meninos de apenas 12 anos foram enviados ao campo de batalha. Um exemplo emblemático dessa participação juvenil ocorreu durante a defesa de Berlim em abril de 1945. Jovens equipados com Panzerfausts, armas antitanque, foram enviados para combater o avanço soviético. A maioria não tinha a formação adequada para operar essas armas, mas seu fervor ideológico os impulsionava a lutar por uma causa que consideravam justa. No entanto, frente a soldados soviéticos experientes, os jovens não tinham chance alguma. Muitos perderam a vida nesses esforços desesperados para evitar o colapso do regime nazista. Embora se considere que os membros das juventudes hitleristas foram vítimas da doutrinação nazista, muitos participaram ativamente de crimes de guerra. Vários deles se juntaram à Waffen-SS, o braço militar do Partido Nazista, e desempenharam papéis-chave na perseguição de judeus e outras minorias. Uma das unidades mais conhecidas foi a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, composta principalmente por jovens dessa organização. Durante a Batalha da Normandia, em 1944, essa divisão foi responsável por crimes de guerra, incluindo o assassinato de prisioneiros canadenses. A doutrinação prolongada e o treinamento rigoroso fizeram desses soldados ferramentas eficazes do Terceiro Reich. Muitos haviam internalizado profundamente os ideais de violência e brutalidade inculcados durante anos, levando-os a cometer atrocidades contra civis inocentes e prisioneiros de guerra em nome do nazismo. Os crimes da juventude nazista, casos de guerra e atrocidades. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio de 1945, as forças aliadas vitoriosas se dedicaram a capturar e julgar os responsáveis pelos crimes perpetrados. Com o colapso do comando alemão e o Terceiro Reich, reduzido a escombros, foi tomada a decisão de garantir que aqueles que haviam planejado e executado o Holocausto enfrentassem a justiça. Este conflito havia testemunhado uma brutalidade sem precedentes, marcada por assassinatos em massa, campos de concentração e o massacre sistemático de milhões de pessoas. A necessidade de justiça era imperativa, e o processo de localizar e julgar os responsáveis começou imediatamente. Quando os aliados entraram em território alemão, as atrocidades nazistas vieram à tona. A libertação de campos como Auschwitz, Bergen-Belsen e Dachau revelou a extensão dos atos genocidas cometidos sob ordens diretas respaldadas por documentos. As valas comuns e os testemunhos dos sobreviventes confirmavam que a exterminação havia sido uma política de Estado. Diante dessas provas irrefutáveis, surgiram questões fundamentais. Quem seria considerado responsável e sob qual estrutura legal seriam julgados? Os líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França concordaram em levar os altos funcionários nazistas a julgamentos militares sem precedentes. Desses processos, o mais conhecido foi o julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946. Nuremberg era uma cidade devastada pelos bombardeios, mas cujo palácio de justiça permanecia de pé. Além disso, este lugar tinha um simbolismo especial, pois havia sido palco dos grandes comícios do regime nazista. O julgamento de Nuremberg foi o primeiro na história estabelecido por um tribunal internacional, com o propósito de julgar criminosos de guerra de forma coletiva. No julgamento principal, 24 figuras proeminentes do Terceiro Reich foram acusadas de crimes contra a humanidade, violações das leis internacionais e atos de guerra.
Entre os acusados estavam altos comandantes políticos, militares e econômicos da Alemanha, responsáveis pelo planejamento e execução do conflito, pela exterminação de civis europeus e pelo uso sistemático de milhões de pessoas como mão de obra escrava. Figuras-chave como Hermann Göring, Rudolf Hess e Albert Speer foram acusadas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. No entanto, a busca por justiça não se limitou a Nuremberg, pois centenas de milhares de pessoas ligadas ao governo nazista também deveriam prestar contas. Por exemplo, Hermann Göring, chefe da Força Aérea Alemã e uma das figuras mais influentes do sistema caído, tornou-se um dos acusados mais notórios. Durante o julgamento, Göring não mostrou arrependimento pelos crimes cometidos e defendeu abertamente as ações do governo de Hitler. Finalmente, foi condenado à pena de morte, embora tenha evitado sua execução ao suicidar-se na prisão. Entre esses acusados havia um número significativo de jovens que haviam feito parte das juventudes hitleristas. Para as forças americanas responsáveis por supervisionar grande parte da Alemanha após o conflito, milhares de adolescentes haviam sido ferramentas do regime nazista e, portanto, abordar o destino de cada um deles representou um desafio particular. Nos primeiros dias após o conflito, a abordagem predominante foi a da responsabilidade estrita. Aqueles que haviam participado de assassinatos em massa, operado campos de concentração ou utilizado mão de obra escrava eram rapidamente julgados por tribunais militares. A defesa da manipulação propagandística ou da falta de maturidade emocional teve pouco peso diante das provas apresentadas. Um dos casos mais notórios foi o da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, que era composta principalmente por ex-membros da juventude hitlerista. Esta divisão, que permaneceu leal a Adolf Hitler até o final do conflito, esteve envolvida em vários crimes de guerra, especialmente após a ruptura da frente na Normandia em junho de 1944. Muitos dos soldados da 12ª Divisão SS eram adolescentes e participaram de massacres atrozes, como o fuzilamento de prisioneiros de guerra canadenses. A divisão, sob o comando de Kurt Meyer, foi encarregada de eliminar todos os detidos nas áreas onde esses crimes foram cometidos. Meyer, conhecido por sua feroz lealdade ao partido nazista e por sua agressividade militar, foi um dos responsáveis por esses atos. Finalizado o conflito, foi capturado pelos aliados e levado a julgamento em 1945. Em sua defesa, Meyer tentou justificar suas ações argumentando que seus soldados apenas cumpriam ordens. No entanto, também tentou desvincular-se da responsabilidade culpando seus subordinados. Apesar de seus esforços, as provas contra ele foram suficientes para condená-lo à morte, embora sua pena tenha sido comutada para prisão perpétua. Meyer foi libertado em 1954, após cumprir 9 anos de prisão. Outro caso significativo foi o dos membros das SS Totenkopfverbände, conhecidos como Cabeças de Morte, que foram responsáveis pela administração dos campos de concentração. Entre os guardas desses campos havia um número considerável de jovens da juventude hitlerista que foram recrutados e se tornaram ferramentas do genocídio nazista. Um desses indivíduos foi Josef Clair, um jovem que, embora mais velho que a maioria dos acusados, recebeu uma educação nazista e foi guarda em Auschwitz. Clair participou ativamente do assassinato em massa de prisioneiros, incluindo os assassinatos por gás. Os sobreviventes de Auschwitz e outros campos de concentração testemunharam em seu julgamento, apontando sua atitude impiedosa e sua implicação nos crimes cometidos no campo. Clair foi capturado e julgado nos julgamentos de Dachau, que se concentraram nas barbaridades perpetradas nos campos de concentração. Durante seu julgamento, os testemunhos sobre seu comportamento como carrasco e sua falta de remorso foram determinantes. Ele foi condenado à morte e executado em 1948. Em outro caso, Heinz Georg Linge, que tinha apenas 21 anos na época, fazia parte da guarda pessoal de Hitler, conhecida como Leibstandarte SS. Linge esteve envolvido no fuzilamento de desertores e opositores políticos no final da guerra em Berlim. Apesar de sua juventude, sua lealdade inabalável a Hitler o tornou um defensor ativo de sua causa.
O Tribunal Militar americano o considerou um colaborador voluntário do governo nazista e o condenou à forca, sendo sua sentença executada em 1946. No entanto, nem todos os jovens envolvidos no regime nazista receberam um tratamento igualmente severo. À medida que os julgamentos avançavam, começaram a ser documentados casos em que as circunstâncias individuais levantavam dilemas morais e legais. Alguns deles haviam participado de comícios nazistas e cometido atrocidades de forma voluntária, enquanto outros foram obrigados a se alistar ou a realizar atos criminosos sob ameaças diretas, incluindo a morte. Essa diferença entre aqueles que agiram por convicção e aqueles que o fizeram sob coação gerou debates sobre a natureza da culpabilidade e o grau de responsabilidade que poderia ser exigido de pessoas tão jovens. O tratamento desses casos evidenciou uma complexidade inerente à tentativa de fazer justiça em um contexto marcado pela doutrinação em massa e pelo controle totalitário. Enquanto alguns jovens nazistas foram condenados a longas penas de prisão ou até mesmo executados por suas ações, outros receberam penas mais leves ou foram exonerados após considerar as circunstâncias específicas de sua participação. Essas nuances refletem as dificuldades enfrentadas pelos aliados ao tentar equilibrar a necessidade de justiça com um reconhecimento parcial das realidades do sistema nazista, que havia utilizado os jovens como instrumentos para perpetuar seus objetivos. Uma característica distintiva dos julgamentos de Nuremberg foi a natureza das acusações apresentadas. Pela primeira vez na história, o direito internacional reconheceu o conceito de crimes contra a humanidade e declarou o genocídio como um crime processável. As provas apresentadas no tribunal incluíam documentação detalhada sobre o funcionamento dos campos de concentração e testemunhos comoventes dos sobreviventes. O tribunal era composto por juízes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e França, que trabalharam juntos para estabelecer um precedente legal que impediria que esses crimes ficassem impunes. Os veredictos em Nuremberg foram variados. 12 dos acusados, incluindo Göring, foram condenados à morte. Outros, como Albert Speer, receberam longas penas de prisão por seu papel na máquina de guerra nazista. Alguns foram absolvidos, embora isso não os tenha livrado da condenação social por seu vínculo com o sistema. Os julgamentos estabeleceram as bases para o desenvolvimento do direito internacional moderno e estabeleceram um padrão de responsabilidade moral e legal pelos crimes de guerra e genocídio. Com o passar do tempo, os julgamentos evoluíram para abordar as questões legais e éticas levantadas pela participação de jovens nas culpas nazistas. No início da década de 1950, centenas de casos individuais continuavam sendo processados, refletindo a preocupação persistente dos aliados em estabelecer uma justiça equitativa. Esses procedimentos legais não foram apenas um passo crucial na responsabilização do regime nazista, mas também estabeleceram um precedente para futuros esforços de justiça internacional. O legado de Nuremberg perdurou como um marco na luta contra a impunidade dos crimes de guerra e genocídio. Os tribunais militares dos Estados Unidos, justiça e dilemas morais. Os julgamentos de Nuremberg, muitas vezes considerados um marco-chave na busca por justiça após a Segunda Guerra Mundial, não representaram o fim do processo, mas o início de uma série de procedimentos judiciais que buscavam responsabilizar aqueles que participaram dos crimes da máquina nazista. Além dos julgamentos principais realizados em Nuremberg, os aliados, especialmente os Estados Unidos, organizaram numerosos julgamentos menores sob a estrutura dos tribunais militares americanos. Esses procedimentos abarcaram não apenas os líderes proeminentes do regime, mas também milhares de pessoas em níveis intermediários e baixos, incluindo jovens envolvidos nas atividades do Terceiro Reich. Esses julgamentos, que ocorreram em várias regiões da Alemanha, focaram em processar indivíduos por diversos tipos de crimes de guerra. Entre os acusados estavam administradores de campos de concentração, responsáveis por massacres nos campos de batalha, médicos que desenvolveram métodos de extermínio em massa e soldados que cometeram atos brutais. Enquanto os julgamentos em Nuremberg focaram nos principais responsáveis,
Os tribunais militares americanos buscavam abranger um espectro mais amplo, desde dirigentes na produção de guerra até funcionários e soldados comuns. Um dos desafios mais significativos que esses tribunais enfrentaram foi lidar com os jovens doutrinados na ideologia nazista, que cometeram excessos durante a Segunda Guerra Mundial. Em alguns casos, cometeram atos terríveis, como a execução de prisioneiros de guerra ou a operação das câmaras de gás, tudo para defender o Führer e o nacionalsocialismo. No entanto, o fato de muitos deles terem nascido e crescido no contexto da ditadura nazista complicava a avaliação de sua culpabilidade. Foram treinados para obedecer a ordens sem questioná-las e não tiveram oportunidade de decidir se aderiam ou não à ideologia do Terceiro Reich. Os procuradores americanos enfrentaram o dilema de como julgá-los. Por um lado, eram percebidos como vítimas de uma propaganda sistemática que moldou suas crenças desde a infância. Por outro, muitos participaram ativamente de crimes de guerra, o que os tornava responsáveis perante a lei. A maioria havia crescido acreditando na supremacia da raça ariana e estavam dispostos a se sacrificar pelo Terceiro Reich. Esse contexto gerou debates sobre se deveriam ser tratados como cúmplices voluntários ou como indivíduos manipulados por um sistema opressivo. Os tribunais militares dos Estados Unidos, regidos pela Lei nº 10 do Conselho de Controle Aliado, foram encarregados de classificá-los sob acusações de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Embora as normas gerais fossem claras, os tribunais mostraram flexibilidade para se adaptar às particularidades de cada caso. Atenção especial foi dada aos jovens de unidades como a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, conhecida por sua devoção a Hitler e sua participação em eventos como a execução de prisioneiros de guerra canadenses durante a Batalha da Normandia. A doutrinação sistemática a que foram submetidos desde a infância, que os preparou para obedecer cegamente e desprezar os não-alemães, representou um desafio para os juízes e procuradores. Embora alguns jovens fossem tratados com indulgência devido ao que lhes foi incutido pelas autoridades, aqueles que cometeram atos especialmente atrozes enfrentaram punições severas, incluindo a pena de morte. Entre os acusados também figuravam aqueles que desempenharam papéis nos campos de concentração, como guardas em locais como Dachau. Durante os julgamentos, foi estabelecido que todas as pessoas que participaram do funcionamento desses campos eram responsáveis por suas ações, independentemente de sua idade ou patente. Esses julgamentos menores ocorreram em um contexto mais amplo de reconstrução e desnazificação da Alemanha, onde a reeducação e o desmantelamento das estruturas ideológicas do nazismo eram prioridades fundamentais. Embora não tenham alcançado a notoriedade dos julgamentos de Nuremberg, os procedimentos liderados pelos Estados Unidos desempenharam um papel essencial na busca por justiça e na compreensão de como o regime nazista conseguiu transformar jovens em instrumentos obedientes de sua máquina de extermínio. Esse complexo panorama moral foi exacerbado pela pressão externa. Os tribunais não apenas julgavam as ações cometidas pelos nazistas, mas também estavam conscientes da necessidade de garantir a estabilidade política em uma Europa devastada pelo conflito. A comunidade internacional esperava que os julgamentos não apenas punissem os culpados, mas também servissem como uma lição exemplar para evitar futuros crimes semelhantes. Portanto, os tribunais adotaram uma abordagem severa, condenando muitos acusados à pena de morte ou longas penas de prisão, independentemente de sua idade ou da natureza de sua implicação. Um caso representativo dessa situação foi o de Heinz Petry, um jovem de 19 anos, membro da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend. Em seu julgamento, Petry se defendeu alegando que agiu sob ordens e que sua participação nos crimes foi consequência de uma doutrinação profunda. No entanto, o tribunal não aceitou essa justificativa, dado que a natureza dos acontecimentos em que estava implicado era tão extrema que se considerou que Petry deveria ser punido por sua contribuição na perpetração desses atos. Finalmente, foi condenado à morte e executado. Embora casos como o de Petry fossem a norma nos tribunais militares americanos, nem todos os julgamentos seguiram um padrão semelhante. Em alguns casos, os tribunais levaram em conta as circunstâncias pessoais dos acusados,
considerando se haviam sido vítimas de ameaças ou se haviam tentado resistir ao regime nazista. Essa flexibilidade permitiu que alguns jovens, apesar de estarem implicados naquelas barbaridades, recebessem penas mais leves, enquanto outros enfrentaram sentenças muito mais severas. Por outro lado, o contexto global em que esses julgamentos ocorreram também desempenhou um papel crucial. Com o início da Guerra Fria e a necessidade de reconstruir a Europa, os aliados enfrentaram a difícil tarefa de equilibrar a justiça com os interesses geopolíticos. Embora a responsabilidade pelos crimes cometidos pelos nazistas fosse inegável, os governos das potências vencedoras também estavam interessados em estabilizar a região e conter a expansão do comunismo. Essa situação fez com que alguns acusados, especialmente os mais jovens, recebessem um tratamento mais indulgente depois de cumprir parte de sua pena. Alguns foram liberados após alguns anos de prisão, o que gerou críticas sobre a imparcialidade e a consistência dos tribunais. As críticas aos tribunais militares americanos se concentraram principalmente na acusação de que esses julgamentos respondiam mais a uma necessidade de vingança do que a um verdadeiro processo de justiça. Muitos defendiam que os jovens nazistas, devido à sua educação em um regime totalitário, não estavam plenamente conscientes da magnitude de suas ações. Além disso, o fato de serem produtos de um sistema que lhes ensinou a agir sem questionar as ordens diminuía sua responsabilidade individual. Desse ponto de vista, as punições impostas eram consideradas excessivas e vistas como uma forma de fazer toda uma geração pagar pelos crimes do Terceiro Reich. No entanto, outras vozes sustentavam que, independentemente de sua idade e doutrinação, os acusados eram responsáveis pelo que haviam cometido e que a justiça deveria prevalecer sobre qualquer consideração humanitária. O tema da justiça no contexto dos julgamentos de guerra continua sendo objeto de debate. A questão sobre se a justiça deve buscar a retribuição ou a reabilitação permanece relevante, não apenas para os julgamentos do pós-guerra, mas para qualquer sistema judicial que lide com indivíduos que foram formados em um contexto de ódio e violência. Apesar das controvérsias, os julgamentos dos jovens nazistas marcaram uma ruptura com a impunidade que caracterizou os regimes totalitários da época e estabeleceram um precedente na luta pela justiça após os crimes de guerra. Sob essa perspectiva, os julgamentos dos criminosos de guerra nazistas foram percebidos por muitos como uma medida justificada para que o governo de Adolf Hitler prestasse contas por suas atrocidades sem precedentes. Naquele momento, prevaleceu uma visão clara e simplificada dos fatos, na qual os nazistas eram vistos como os vilões de uma história em que a vitória dos aliados representava a restauração da justiça. A maioria da população nas nações aliadas apoiava firmemente as sentenças que incluíam execuções e prisões, já que o horror do Holocausto e os crimes de guerra cometidos durante aqueles dias continuavam muito presentes na consciência coletiva. Para muitos, punir os responsáveis era necessário para prevenir futuros ressurgimentos do fascismo, sem considerar demais os matizes da situação. O conceito de justiça, claro, evoluiu com o tempo, e a reflexão contemporânea sobre os julgamentos dos jovens nazistas se concentrou mais nas questões sociopsicológicas que acompanham o comportamento humano sob um regime totalitário. Em vez de se concentrar apenas nas ações dos indivíduos, os estudos atuais buscam entender como os sistemas de propaganda e doutrinação podem influenciar as decisões das pessoas, especialmente quando são tão inexperientes. Os jovens nazistas, muitos dos quais foram submetidos a anos de propaganda e treinamento militar, são agora vistos como um exemplo claro de como a responsabilidade dentro de um sistema totalitário pode ser complexa e matizada. Hoje em dia, é comum que os julgamentos do pós-guerra sejam analisados em um contexto mais amplo, levando em conta os fatores que influenciaram as decisões dos acusados. Embora se reconheça que a responsabilidade pelos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial não deve ser ignorada, também se discute se a punição severa que receberam foi a mais adequada. Alguns sustentam que encarcerar para sempre aqueles que foram produtos de um sistema totalitário poderia ter sido uma reação desproporcional, sem levar em conta as circunstâncias psicológicas e sociais
que os levaram a agir como agiram. Esse debate continua relevante hoje em dia. Embora os julgamentos dos jovens nazistas tenham sido vistos como necessários no momento, com o tempo foi reconhecido que a complexidade da situação merece uma análise mais detalhada. As questões sobre justiça, culpa e punição merecida continuam sendo temas de discussão, especialmente no contexto de uma história marcada pela manipulação ideológica e pelas decisões tomadas em tempos de conflito. O fato de terem sido tratados da mesma maneira que os adultos, apesar de sua idade e da influência de sua educação, levanta questões sobre a coerência ética das decisões tomadas durante aquele período. Herança e reflexão, impacto psicológico e reações internacionais. Durante os julgamentos do pós-guerra, as consequências psicológicas da doutrinação nazista foram evidentes em muitos dos acusados da juventude hitlerista. Os jovens que enfrentavam acusações de crimes de guerra frequentemente se mostravam surpresos e desconcertados pelas acusações que lhes eram imputadas. Eles cresceram em um ambiente em que lhes foi ensinado que suas ações não eram apenas aceitáveis, mas moralmente corretas. Para eles, o comportamento que lhes era reprochado não era mais do que o cumprimento do dever, um comportamento que apenas o mundo exterior considerava como assassinato. Esse condicionamento em larga escala gerou confusão e desconcerto, e muitos desses acusados mostravam sinais claros de transtorno de estresse pós-traumático, TPT, uma condição mental que é característica daqueles que passaram por situações de abuso psicológico prolongado. A derrota da Alemanha nazista não representou apenas uma derrota política e militar, mas uma desestabilização profunda dos princípios nos quais foram criados. A dissolução da ideologia que os havia formado deixou muitos incapazes de compreender as implicações morais de seus atos. Eles, que durante anos foram formados na crença de que suas ações eram justificadas por um dever patriótico, não podiam conceber que o que consideravam moralmente correto agora fosse considerado um crime nos tribunais do pós-guerra. A doutrinação nazista havia transformado suas mentes de tal maneira que a distinção entre o que era correto e o que era incorreto se tornava quase irreconhecível para eles. Uma das características mais marcantes dos julgamentos era a dificuldade dos acusados em conceber que suas ações eram ilegais ou incorretas. O regime nazista havia conseguido moldar completamente suas noções de moralidade, e muitos dos processados defendiam seus atos com o argumento de que simplesmente estavam seguindo ordens. Esse argumento se tornou um elemento central das defesas apresentadas durante os julgamentos, onde a maioria dos jovens acusados afirmava que sua participação nos crimes foi produto de uma obediência cega aos seus superiores. Para eles, agir conforme a vontade do nacionalsocialismo não era apenas natural, mas uma obrigação. A doutrinação a que foram submetidos os transformou em figuras quase automáticas, incapazes de questionar as ordens que recebiam. Os advogados de defesa enfrentaram um dilema moral significativo ao representá-los, já que muitos estavam envolvidos em crimes extremamente graves como assassinato, estupro e tortura. Não pareciam seres em formação. Embora as ações cometidas por esses acusados fossem de natureza atroz, os advogados tentaram apresentá-los como simples e inocentes vítimas do sistema que os formou. Apesar da natureza dos crimes, os defensores argumentaram que nenhum dos jovens acusados era plenamente responsável por suas ações, já que haviam sido manipulados ideologicamente desde a infância pelo governo nazista. Os estudos psiquiátricos apresentados durante os julgamentos mostravam evidências de como haviam sido sujeitos a uma lavagem cerebral sistemática, o que dificultava a capacidade de tomar decisões morais independentes. Um dos casos que ilustrou claramente essa problemática foi o de Erwin Metz, um ex-membro da juventude hitlerista e soldado da SS. Ele havia sido designado para o campo de concentração de Buchenwald e participou da execução de prisioneiros. Apesar da abundância de provas contra ele, sua defesa argumentou que Metz havia sido um produto da lavagem cerebral do regime nazista e não podia ser considerado plenamente responsável por suas ações. Os especialistas que testemunharam em sua defesa afirmaram que o acusado estava emocionalmente desconectado, um sintoma comum em indivíduos que haviam experimentado trauma ideológico.
Embora finalmente tenha sido condenado, o caso ressaltou a confusão generalizada que muitos desses jovens experimentavam, pois não compreendiam completamente a gravidade de seus atos. Outro caso relevante foi o de Hermann Klemm, um jovem de 19 anos que, como membro da SS, participou de massacres na Polônia ocupada. Durante seu julgamento, seu advogado defendeu que ele era apenas uma criança quando foi doutrinado pela ideologia nazista, sugerindo que jovens como ele foram treinados para serem assassinos desde tenra idade. Esse caso ilustrou um ponto crítico sobre o livre-arbítrio dos acusados. Muitos de seus contemporâneos, embora culpados de crimes horríveis, não podiam ser vistos como os mesmos indivíduos que cometeram esses atos sem o profundo condicionamento ao qual foram submetidos. Os advogados de defesa enfrentaram um desafio moral ao terem que representar pessoas que, embora responsáveis por suas ações, haviam sido formadas e exploradas por um sistema totalitário. A opinião pública estava dividida. Por um lado, muitos exigiam uma punição severa para eles, enquanto outros, incluindo psicólogos e especialistas em ética, questionavam se deveriam ser considerados diretamente como criminosos de guerra adultos, dado a lavagem cerebral a que haviam sido submetidos. A confusão nas mentes dos jovens mostrava que muitos deles não estavam plenamente conscientes da magnitude de seus atos. No contexto dos julgamentos do pós-guerra, a opinião pública nos Estados Unidos estava firme em seu apoio aos esforços dos aliados para levar a julgamento os criminosos de guerra nazistas. Os julgamentos de Nuremberg, amplamente cobertos pelos meios de comunicação, ofereceram ao povo americano a oportunidade de compreender a magnitude das infrações cometidas pelo regime nazista. À medida que mais detalhes sobre o Holocausto, os campos de trabalho forçado e o genocídio sistemático eram conhecidos, a indignação aumentava entre os cidadãos, que consideravam adequado punir os líderes e seguidores do nazismo, independentemente de sua idade. A maioria dos norte-americanos via a juventude hitlerista como uma peça-chave na maquinaria do horror nazista, encarregada de lutar até o último suspiro pelo Terceiro Reich e cometer atrocidades. Para muitos, a imagem dos jovens doutrinados que seguiam cegamente as ordens de Hitler era uma afronta ao espírito de liberdade e aos princípios democráticos tão defendidos pelas potências aliadas. No entanto, alguns círculos legais e intelectuais nos Estados Unidos questionaram a equidade de julgar a juventude nazista. Defensores dos direitos humanos, advogados e escritores argumentaram que eles haviam sido vítimas da ideologização e propaganda nazista e que pertenciam a um sistema perverso que os transformava em ferramentas obedientes de um Estado totalitário. Sustentavam que julgar os menores da mesma forma que os adultos responsáveis por crimes de guerra não levava em consideração as circunstâncias morais e psicológicas dos acusados, já que muitos deles haviam sido formados em um ambiente onde a violência e o ódio eram considerados normas. Além disso, esses críticos acreditavam que os Estados Unidos poderiam estar utilizando os tribunais do pós-guerra como uma forma de vingança, em vez de um processo justo que levasse em conta as condições em que foram educados e manipulados. Apesar disso, as opiniões contra julgá-los eram relativamente minoritárias, já que a maioria da sociedade americana via o julgamento como uma continuação necessária dos esforços para erradicar os remanescentes do nazismo e do fascismo. Na Alemanha, as opiniões sobre o julgamento desses jovens estavam divididas. A nação, devastada após a queda do Terceiro Reich e consciente dos crimes cometidos durante o regime, experimentava uma mistura de negação e sofrimento. Muitos alemães não queriam enfrentar o horror do Holocausto e consideravam injusto julgar os jovens que haviam feito parte do sistema opressor, já que estes haviam sido doutrinados desde tenra idade e não tinham outra opção senão servir ao governo. Em muitos casos, especialmente com os membros da juventude hitlerista, havia um sentimento de simpatia por eles, já que representavam uma geração cujo destino havia sido manipulado pela propaganda nazista. Para muitos, julgá-los era uma forma de reiterar o sofrimento, e não parecia adequado tratá-los como criminosos adultos. No entanto, havia uma facção dentro da sociedade alemã, particularmente aqueles que se opuseram ao governo nazista, que apoiava o julgamento,
já que consideravam que a justiça deveria prevalecer sobre as circunstâncias em que se encontravam. Com o passar dos anos, a percepção pública da juventude nazista mudou, especialmente na Alemanha. Na década de 50, quando a Alemanha começou a se reconstruir e se integrar na Guerra Fria, o enfoque passou da vingança à reconciliação. Muitos dos primeiros prisioneiros, antigos meninos e adolescentes nazistas, foram libertados antes do esperado a fim de estabilizar a Europa. Nos anos 60, uma nova geração de alemães começou a questionar o passado e a analisar a implicação da juventude nazista em tudo aquilo. À medida que investigações eram realizadas e os crimes cometidos eram discutidos, a visão dos jovens que participaram no Terceiro Reich começou a mudar. Essa mudança foi parte de um processo mais amplo de justiça, culpa e memória que ocorreu na Alemanha do pós-guerra. As novas gerações alemãs daquela época começaram a refletir sobre as ações de seus antepassados, o que levou a uma reavaliação da participação da juventude nazista no regime e a um processo de assumir a responsabilidade moral e histórica. Esse processo de reflexão histórica e bélica levou à formulação de novas normas internacionais, como as reformas às Convenções de Genebra. Estas se centraram na proteção das crianças e outras pessoas inocentes presas em conflitos bélicos, embora também se reconhecesse que os menores poderiam ser forçados a participar das hostilidades. À medida que as lições extraídas do tratamento dos mais jovens nazistas foram assimiladas, o exército dos Estados Unidos adotou gradualmente uma política de reintegração, em vez de encarceramento para as crianças-soldado, reconhecendo o impacto social e psicológico que a guerra tinha sobre aqueles envolvidos nela.